Oi, eu sou a Gabriela e essa é a série Entre Tempos. Umas conversas que a gente vem tendo para poder pensar a memória dos que partiram por conta dos sinistros de trânsito e também dos que ficaram. A série Entre Tempos é uma criação da Rede Sistemas Seguros, organizada pela Fundação Thiago Gonzaga e Ciclocidade, para a gente poder pensar um pouco mais sobre como é se deslocar pelo Brasil. Hoje eu estou aqui com o Paulo Cruyff, formado em psicologia pela PUC, com especialização em terapia familiar e de casal pela Universidade Pontifícia Comillas, na Espanha, e doutorado em psicologia pela Universidade Autônoma de Madrid. Professor aposentado do Instituto de Psicologia da URGS, onde além de professor foi chefe de departamento e diretor do Instituto. É voluntário na Fundação Thiago de Moraes Gonzaga e no Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Rio Grande do Sul. E tem publicado diversos livros e artigos. Oi, Paulo, tudo bem? Tudo bem, Gabriela? Tudo bem. Coisa boa. Estou muito contente da gente poder conversar hoje, porque a gente não conseguiria pensar nessa série sem ter uma perspectiva da psicologia. E a gente preparou algumas perguntinhas que eu tenho certeza que tu vai conseguir contribuir com as respostas. Então, começando, eu queria ver contigo qual definição tu acredita que explique melhor o que é o luto e se tem diferença entre o luto por sinistro de trânsito ou por outras causas. Certo. Bem, vou dizer algo que eu considero bastante simples, né? Como nós somos seres sociais, nós criamos laços com as outras pessoas, então o luto é, de certa forma, pode-se dizer, o sofrimento pelo qual nós passamos quando uma pessoa que nós amamos morre, né? Então, basicamente, seria isso, né? Quanto à tua pergunta sobre se tem diferenças, eu gosto de utilizar muito algo que um pai colocou uma vez, porque muitas vezes surge a discussão sobre quem é que sofre mais, quem perdeu, o homem ou a mulher, porque a mulher teve a gestação toda, tem uma ligação muito grande com o filho, se o pai, por exemplo, nos grupos da fundação, que atualmente eu trabalho bastante na Fundação Thiago de Moraes Gonzaga, nos grupos de ajuda mútua para os pais enlutados, né? Então, às vezes, surgem essas discussões do tipo, se a mulher sofre mais que o homem, se o homem sofre mais, o homem sofre, mas não mostra, se quem morreu por acidente de trânsito, que é uma coisa assim mais ou menos inesperada, né? Mas também tem situações inesperadas, como, por exemplo, o homicídio, o suicídio, uma doença grave que de repente se manifesta de uma hora para outra e em 3, 4 semanas a pessoa está morta, né? Então eu gosto muito de utilizar o que um dia um pai disse, em que ele disse o seguinte: não tem por que nós discutirmos isso, são tudo formas diferentes de sofrer a mesma dor, a perda de um filho, a perda de um ente amado, né? E então nós temos mais ou menos uma certa combinação no grupo, que como não tem régua para nós medirmos o sofrimento, então não tem como eu dizer eu sofro mais do que tu, né? Primeiro, eu acho que é injusto, porque isso pressupõe que eu sei como tu sofre e tu deve saber como é que eu sofro e, portanto, nós podemos fazer a comparação. E falta régua. Como é que nós vamos medir o sofrimento, né? Então é muito variado e eu acho que não vale a pena entrar nessa discussão. O que tem, o básico é: alguém perdeu uma pessoa que amava, sofre por isso, a sua vida, de certa forma, principalmente nos primeiros momentos, fica muito abalado, há muita tristeza, há um desânimo, as crenças que a pessoa tinha sobre a vida, como é que se vive, ficam muito bagunçadas, né? E a pessoa, então, tem que ser, de certa forma, ajudada nesse processo de luto, em que a pessoa tende a se fechar dentro da sua dor. De repente, ela pode não querer falar com outras pessoas, quer ficar o dia inteiro dentro do quarto, situações às vezes sérias, como a pessoa se tranca dentro do quarto, puxa o cobertor para cima da cabeça,
e não quer falar com ninguém, não quer fazer nada, e chega a declarar, às vezes textualmente, mas às vezes faz indicações de a vida não tem mais sentido para mim, Uhum. né? Então tem situações desse tipo. Então um grupo de autoajuda e de ajuda mútua, né? Eu sempre gosto de usar ajuda mútua porque, na verdade, os pais se ajudam muito com a troca de experiência, né? Então, inicialmente, seria, de Uhum. certa forma, isso. Eu achei curioso isso que tu comentou da comparação, porque me parece que ela sempre vem, né? Sempre vem. De quem tá sofrendo mais ou da minha dor ser maior do que a tua. Sim, A gente ouve até nos grupos, a minha interação com os grupos é muito menor do que a tua, mas das interações que a gente já teve, eu vejo de: "Ah, mas eu perdi 2, aí eu perdi um, ou eu sim, não era um filho, era um companheiro, uma companheira". sim. Isso também tem comparação, né? Sim, tem comparações. No último grupo, inclusive, que nós tivemos presencial, estavam discutindo o fato de uma mãe que, quando entrou no grupo, ela tinha perdido um filho e o outro estava doente, né? Ela perdeu esse segundo filho, depois perdeu um terceiro, e eles estavam comentando que na ida à praça, que Hum, teve esse evento, né, reunindo os pais para registrar, homenagear, lembrar dos filhos, a Praça da Juventude ali, que essa mãe estava presente e comunicou que o quarto filho dela tinha morrido, né? Então estavam todos comentando, né? Como é imensa a dor que se tem, né? E não adianta ficar comparando, porque tem uma mãe que diz algo muito verdadeiro quando, por exemplo, dizia assim, e que às vezes irrita muito quando diz assim: não, mas peraí, tu tem outros filhos. Elas dizem: mas esse meu filho que morreu era o único que eu tinha, né? uhum, Tem os outros, mas esse era o único. Então, esses tipos de comparações geralmente traz mais sofrimento do que qualquer ajuda. uhum. É muito frequente entre os casais, muito frequente, ocorre bastante, de os casais, às vezes, entrarem em conflito por essa história de tu não está sofrendo mais que a nossa filha morreu, tu está vendo televisão, tu está rindo que tu está vendo televisão, né? Imaginando que, bom, então não está mais sofrendo. Então tem declarações do tipo, bem, eh, tu não me vê chorando, mas quando eu estou no banheiro sozinho eu choro. E eu Hum, não choro na tua frente, porque se eu chorar na tua frente, tu te desmonta, né? Então uhum, nós sempre temos dito, por que esconder que tu está sofrendo? Por que não poder, inclusive, chorar juntos, né? uhum, Não tem que fazer essas comparações e não pretender ah, coisas que às vezes se diz, o homem sofre menos. Não sei se sofre menos, porque para eu saber se um homem sofre menos, eu teria que saber como é que as mulheres sofrem. Eu vejo manifestações que são mais comuns das mulheres sofrerem mais ou manifestar maior sofrimento, né? Mas aí entra uma coisa muito cultural. sim. Os homens são treinados a não manifestar muito sofrimento, né? E as mulheres têm a permissão social, que é muito positiva, de poder expressar o sofrimento. Quer dizer, não Uhum. fica aquilo guardado. E os homens, infelizmente, às vezes aprendem muito a nem manifestar em palavras o seu sofrimento, porque manifestar o sofrimento é ser fraco, né? Uhum. Então, é muito negativo esse tipo de coisa. Eu acho que no grupo é muito tranquilo, né? Tem um pai que diz: eu sou um chorão e eu acho que tem que chorar mesmo, né? Uhum. Muito Ah, bom. então, com relação a isso de sofrimento, há conflitos muitas vezes entre casais, né? E, por exemplo, tu tá rindo que tá vendo televisão, ou tu tá indo te encontrar com teus amigos, né? Ou o contrário, às vezes, né? Porque também aparece muitas vezes o oposto. O homem está desmontado e a mulher mantém a força, ajudando o marido, por exemplo, que está se sentindo muito mal pelo que aconteceu, né? E depois, quando ele consegue se reerguer um pouco, daí a gente diz, ocorre, bom, daí ela pode sofrer e se largar. Então, esse apoio um do outro, sem ficar exigindo que tem que sofrer do mesmo jeito, tem que Uhum. chorar do mesmo jeito, sentir as mesmas coisas, não poder retomar a sua vida, porque a vida acabou, entre aspas, né? Então, nisso o grupo ajuda muitíssimo, porque eles vão trocando o que aconteceu com eles, a pessoa nova se identifica, sabe, bom, também aconteceu contigo isso, e eles dizem, né, um para o outro, porque aprenderam pela vivência deles, né,
que não tem por que fazer esses tipos de comparação. É só trazer mais sofrimento. Uhum. Tem um ponto que a gente ouve bastante também, das pessoas que convivem com pessoas que perderam alguém, com pessoas enlutadas, e que muitas têm medo de falar com amigos, familiares, não sabem como abordar. Até a gente estava conversando com o Clóvis, que foi a nossa entrevista anterior, de como muitas vezes a família não sabe como acolher. E aí a gente ficou muito se perguntando do que afasta e do que aproxima nesse tipo de relação, porque o grupo são pessoas que passaram por situações muito parecidas e que se apoiam, mas aí tu tá dentro da tua família que outras pessoas não perderam ninguém, ou a perder muito, né, já passou muito tempo. Sim, Como não se tornar uma pessoa que aumenta a dor do outro? E ao sim, mesmo tempo o contrário. Como tu pode contribuir para esse acolhimento, mesmo sem ter vivido a claro. experiência? Essa é uma coisa que surge muito frequentemente, e as pessoas acabam meio que se identificando, nós que perdemos filhos, e o mundo cruel que não entende, que não sei o quê. E a gente sempre coloca para eles, mas vejam vocês se reúnem todas as semanas, uma vez por semana, durante 1 hora e meia, vocês discutem as experiências de vocês, vocês falam do que ajudou e do que não ajudou, do que atrapalha. E às vezes, inclusive, para um que diz: a pessoa veio me perguntar, puxa, eu soube que teu filho morreu, como foi? Uma pessoa fica satisfeita de poder falar sobre o que aconteceu, como é que ela está vivenciando aquilo. E tem outra que fica muito chateada pela curiosidade da pessoa. Então eu sempre coloco para eles: não peguem o conteúdo. Vocês sabem muito, vocês aprenderam muito. Peguem a intenção. Quando essa pessoa está conversando, está dizendo alguma coisa, ela está querendo de alguma forma ajudar, mas ela não sabe muito. Então tem coisas como, por exemplo, eles odeiam ouvir a palavra, por exemplo, no velório, assim, força. Né? Elas dizem que força, né? Eu não tenho força nenhuma. E vem me dizer força. Ou colocações do tipo assim, tentativa de um consolo religioso. Ele era uma pessoa muito boa, então Deus levou ele, porque ele não era desse mundo. E aí tu tem declaração de uma mãe dizendo, bom, que Deus fosse procurar outro, levasse quem ele quisesse, mas não o meu filho, porque o meu filho eu queria aqui. Né? Então frases desse tipo que a intenção é consolar, é ajudar, muitas vezes machuca as pessoas, mas eu sempre digo, vocês vejam que às vezes tem declaração para uma pessoa serve e para outra é o oposto, não serve, né? E tem que se entender, a pessoa quer ajudar, mas ela não tem muita experiência, vocês têm uma baita experiência. Eu digo que eles são mestres em lidar com a dor, que vão aprendendo a lidar com a dor até da experiência dos outros, né? De discutir o que ajuda, né? Então tem algumas palavras, por exemplo, superação. Você vai superar essa situação. Uau! Eu geralmente fico muito brabos, né? Com a história de superação, eu nunca vou superar. Ou tem declarações do tipo, eu não aceito que meu filho morreu. Como assim não aceita que o filho morreu? Porque isso é um fato, eu não aceito. Né? Então, nós mesmos, os psicólogos, temos que cuidar. Às vezes a gente vai aprendendo que determinadas palavras que para nós têm um significado, que superar não quer dizer gostar da experiência que aconteceu, achar que está tudo bem. Não, não é nesse sentido. É não deixar que essa dor, esse sofrimento acabe com a vida. Tipo assim, eu não quero mais viver, eu não me importo com mais nada, né? Então, a gente deixa de usar esses termos quando a gente percebe que isso machuca muito, né? Então, por exemplo, os pais também diziam quando vem uma pessoa nova, que praticamente é pelo menos uma vez por mês, às vezes 2 vezes por mês, entra um pai ou uma mãe nova, um casal, né? E as pessoas diziam, bom, nós gostaríamos que tu não tivesse aqui nesse grupo, mas nós te damos as boas-vindas. E eles mesmos começaram a dizer, mas como sim dizer boas-vindas para um grupo em que a pessoa vai ter que falar, comentar, e vem com desejo de repente, falar da sua dor, da morte de um filho ou de uma filha, né? E então eles mesmos começaram a trocar, não,
tenha uma boa acolhida. Nós te acolhemos no grupo. Então, a gente procura também aprender com eles de não usar coisas que causem sofrimento, né? Mas sempre realçando isso. Concentrem-se que a pessoa não sabe o que dizer, ela quer ajudar. A maioria das pessoas, né? E ela não sabe muito, né? Muitos deles dizem assim, por exemplo, em velório ou encontro posterior com uma pessoa que não soube do falecimento do filho ou da filha, eu prefiro que me dê um abraço, não digam nada, ou digam, se tu precisar de alguma coisa, estou aqui, eu me disponho a ajudar, né? E é isso, e nós sempre dizemos, bom, o importante é assim, observa o que a pessoa está dando alguma indicação, ela quer conversar, né? Ou ela não quer conversar desse assunto da morte, mas ela conversa de outras coisas. De certa forma, tu acompanhar a pessoa e não tentar direcionar se é para falar ou não é para falar, né? Sim. Então, a gente também, eu digo, nós também aprendemos no trabalhar com eles, né? Formas de ajudar. Então, o que eu ouço mais, né, é que eles não querem consolos que eles consideram consolos baratos, do tipo assim, Deus levou teu filho porque ele era muito bom, né? Ou força, que enfurece eles, geralmente, essa história de força, né? Ou o tempo vai amenizar, né? Nós sempre dizemos, o tempo ajuda dependendo do que a pessoa faz enquanto o tempo passa. Se ela não faz nada, se ela se senta, se ela se deita, se ela chora o dia inteiro, se ela não retoma a sua vida, às vezes são pessoas que têm outros filhos, têm cônjuge, têm trabalho e simplesmente se recolhem e não querem mais saber de nada. E às vezes até uma amargura contra o mundo, né? Porque tudo continua, né? Então, se a pessoa fica nisso, nesse fechamento dentro de si, ela aumenta o sofrimento, né? E outra, ela não sai disso. Então, só a passagem do tempo não importa, mas a passagem do tempo em que a pessoa está se esforçando, fazendo atividades, indo fazer coisas simples como ir no supermercado fazer compras, né? Eu não posso ir no supermercado porque está lá o cereal que meu filho gostava de comer e aí eu já choro, já vou embora, né? Então, se entende, né? Se aceita. No começo é isso mesmo, né? E depois, à medida que a pessoa vai repetindo a experiência, de repente poder ver, esse é o cereal que o meu filho gostava, eu vou levar para casa, eu vou comer, né? E então é isso que é importante, a pessoa fazer coisas. Nós usamos de certa forma, e eles aprendem esse vocabulário, tem que haver movimento, a pessoa tem que fazer coisas, né? E também, uma das coisas que se diz muito, não tem uma receita pronta, façam isso, isso, isso. Não dá para tu ficar parado e fechado dentro de si. Tem um filósofo dinamarquês bastante importante dentro do movimento existencialista, em que ele dizia, a pior coisa que tem é a pessoa se fechar dentro de si. E o luto tende a fazer isso, tende a fazer a pessoa se fechar dentro de si. A pessoa tem que voltar a se abrir. Por isso a importância de, às vezes, tu não está com vontade de conversar com ninguém, mas dá uma saidinha, né? Eu estou lembrando de um exemplo de uma mãe que estava trancada dentro de casa, vinha ao grupo, mas estava trancada dentro de casa, não queria sair, não sei o quê. Tinha um cachorrinho, né, que alguém vinha passear o cachorrinho, né? E a gente insistindo que ela pudesse sair ou coisa assim. E um dia, tá bem, eu vou dar uma volta. Então, na volta, ela disse, eu saí com o cachorrinho e logo uma pessoa que eu não conhecia chegou e disse para mim, que cachorrinho bonito! E ficaram as duas conversando. Depois ela contando no grupo como ela se sentiu satisfeita de uma pessoa ter falado do cachorrinho e tirou um pouco ela daquele sofrimento grande, né? E de qualquer maneira, uma volta na quadra, tu vai ver pessoas, tu vai ver árvores, passarinhos, que no começo, de repente, um passarinho cantando deixa elas furiosas, eles, né? Como assim um passarinho cantando, né? Mas à medida que vai ocorrendo, o grupo também, eles se encontram muito, às vezes se encontram para tomar um café, um chá, fazer alguma atividade,
ou se telefonam, ou trocam ideias nos grupos, né? Então, eles vão aprendendo esses tipos de coisa e vão fazendo esses movimentos que voltam a abrir eles para o mundo, né? Às vezes, falar com familiares que eles não queriam nem que telefonassem, né? Pelo menos aceitar, dizer, olha, eu estou bem, eu prefiro não conversar, outra hora a gente conversa, né? E também aprendendo a estabelecer limites. Quando a pessoa, por exemplo, que eu estava dizendo que se incomodam de, às vezes, a pessoa querer dizer, não, peraí, foi um acidente? Como foi? Aonde foi? Sim, Ficou muito pela ferido? curiosidade. Ficou desfigurado? Isso dói muito. Então, nós dizemos para a pessoa, olha, eu prefiro não falar sobre isso. Me dói. Né? Então, às vezes, as pessoas não entendem que a pessoa não quer falar. Né? Às vezes insistem. Daí a gente diz, olha, eu prefiro não falar. Né? E claro, se a pessoa insiste e diz, olha, eu estou indo embora. Né? Aprender a pôr o limite também. Né? Por outro lado, a gente também insiste. Tu não precisa brigar com as pessoas não sabem, né? Tu tem que dizer, tu tem que estabelecer. Então, de certa forma, é um grupo que eu diria de aprendizado. Né? Aprender a lidar com a adversidade. A vida está cheia de adversidades. Ainda bem que tem muita coisa boa na vida, né? E por isso que a gente não pode se fechar dentro do luto. Né? Nós, inclusive, dizemos, usando a palavra que eles começaram a usar, acolher, né? Nós dizemos, a dor, obviamente, nós não pretendemos, nem eles pretendem que não vão sentir essa dor de perda por toda a vida. A única coisa que a gente diz e faz uma comparação que um autor que eu uso muito, que é o Viktor Frankl, da logoterapia, usava, ele diz, a dor é como o gás. Ela tende, se tem um pouco de gás aqui, ele tende a se espalhar e ocupar todo o ambiente. Então, se a gente deixar a dor agir como um gás, ela ocupa a nossa vida. Né? Então, a gente sempre diz, o que a gente tem que fazer é acolher, mas deixar a dor ali, ela está ali. Né? Mas não deixa ela se espalhar por tudo. Né? Então, esses tipos de coisas que eles vão trocando, aprendendo, né? Aprendendo também a não só falar da dor, mas dos aprendizados que eles vão tendo. E no começo nem dá para dizer que a dor também traz aspectos positivos. Se tu disser isso no começo, eles vão brigar contigo. Né? Então, isso é uma coisa que vai surgindo. De repente, a pessoa contar coisas tipo, puxa, eu vi uma criança chorando e antes, bem, a criança está chorando, eu passava. Agora não, eu vou lá, eu quero consolar essa criança. Eu sei como dói quando a gente está sofrendo. Né? Então, se tornar mais solidária, querer ajudar as outras pessoas, né? Esse é um tipo de abertura, a pessoa já não está mais só fechada dentro de si, está saindo. Né? E às vezes se envolve em atividades, é muito bom quando ele se envolve em atividades, a gente vê pessoas que, por exemplo, começaram a ajudar essas cozinhas solidárias. Né? Uma das mães começou a ir cozinhar, para ajudar essas pessoas de rua que iam comer, conversar com essas pessoas. Então ela dizia, além de eu me sentir bem porque eu estou ajudando as pessoas, eu converso com essas pessoas, elas conversam comigo e eu desligo um pouco, porque no começo pensar sobre a morte, pensar sobre o luto é o tempo todo vindo. Né? Nós chamamos de pensamentos intrusivos. Né? E eles têm que, no começo parece que eles não têm liberdade nenhuma para esses pensamentos não virem. Nós costumamos citar um provérbio chinês que diz que nós não podemos evitar que os pássaros da aflição e da preocupação venham na nossa cabeça, porque eles surgem, né? Às vezes por associação por alguma coisa, uma palavra, né? Mas o ditado continua, mas nós podemos impedir que eles formem ninhos no nosso coração. E o que nós queremos dizer com isso? Nós queremos dizer que eles não têm a liberdade de impedir que os pensamentos venham, mas eles podem escolher não ficar, pois é, o meu filho lá no caixão, depois vendo eles colocado na gaveta, imagens, inclusive, do tipo, e que a pessoa mesmo diz, como assim que eu estou pensando isso? Nós aqui, que nós temos invernos muito gelados, né?
o meu filho deve estar passando frio. E ela mesma dizendo, como assim? Ele está morto, como que ele está passando frio? Né? Então vai nesses pensamentos, se lembrando de tudo, só do velório, da morte, da ausência, né? E nós dizemos, mas e como era teu filho? Aí começa a contar, de repente está rindo. Meu filho era muito divertido, ele gostava de festa e não sei o quê, ele fazia isso, contava piada na família, era muito coisa. Então isso é não ficar com não continuar com os pensamentos intrusivos, porque eles estão criando ninhos dentro do coração. Então isso eles têm liberdade de fazer. Então a gente vai discutindo, né, que eles têm liberdade para escolher atitudes que eles vão ter, né? E vão aprendendo a lidar, né? Ou seja, não deixar o luto se espalhar por toda a vida. Ele vai estar ali, né? Não tem como evitar. E às vezes eles recebem recomendações de pessoas que querem ajudar, né? Não fala mais disso. Mas eu quero falar. Eu quero falar do meu filho, eu quero falar da minha tristeza, né? Sim, pode falar, só não fala o tempo todo. Eu tinha uma paciente que tinha câncer, infelizmente já morreu, né? E ela se encontrava com as amigas dela, né? Iam tomar chá, comer um bolo e coisa. E ela tinha perdido o marido muito cedo, tinha criado 3 filhos muito bem, todos muito bem na vida, né? E ela estava com câncer, né? Então ela se encontrava com as amigas queriam perguntar como é que ela estava e ela começava a contar sobre o que estava acontecendo, chorava, contava dos médicos, disso, daquilo, e aí tudo acabava, todo mundo meio que murchando, de repente dizendo que tinha que ir embora, que tinha outro compromisso, né? E ela mesmo me colocando, né, que ela tinha decidido que ela não ia mais se encontrar com as amigas porque era muito triste as amigas, ela via que as amigas tinham uma reação como assim, né? E ficavam tristes e tentavam depois evitar, desmarcar ou não ir nos encontros. E eu disse para ela, são tuas amigas, tu pode falar da tua tristeza, que tu está com câncer, com o teu sofrimento que tu está passando, com os teus temores, mas um pouquinho. Assim como elas vão te contar, de repente, o que está acontecendo com elas, que, sei lá, o marido foi embora, ou o filho está se envolvendo com drogas, mas não dá para falar o tempo todo nisso. Então, pode falar da tua tristeza, pode chorar, inclusive, mas depois fala com elas também, escuta elas, né? Então, às vezes, a atitude é equivocada. Às vezes, essa é uma atitude, eu vou me fechar, né? É diferente sair dos extremos, né? Eu não preciso ficar falando da minha tristeza e da minha dor o tempo todo. Mas sim, eu devo poder falar. Antes tu pedisse das famílias, ocorre muito. As famílias, às vezes, se a pessoa diz uma coisa, vamos dizer, completamente inocente, né? Estão na festa, sei lá, do Natal, né? E a pessoa diz, o Pedro gostava muito desse doce ou desse prato, né? E eu me lembrei dele. A família toda, olha essa música ali, a televisão que está passando, não sei o quê. Ela disse, todo mundo saía correndo. E eu nem estava trazendo algo triste, eu só estava dizendo, né? É que a família acaba ficando, talvez por experiências que ocorreram muitas vezes, daí a pessoa começa a chorar na festa, começar a falar, todo mundo ter que consolar, no fim ficava, vamos dizer, uma sensação de velório, né? Então, é um aprendizado dos dois lados. Quer dizer, eu posso falar do meu filho, mas também eu posso escolher. De repente, nós estamos festejando o Natal, vamos festejar, né? Eu posso mencionar qualquer coisa e posso falar em outro momento. De repente, escolher também as pessoas com quem eu posso falar, né? Não é evitar, né? Mas não tomar conta do resto da tua vida nisso. Última pergunta, então. Se alguma pessoa que perdeu alguém estiver nos assistindo nesse momento e tu pudesse dar uma sugestão, qual seria? Bem, eu acho que primeiro, assim, nós também dizemos, tenha paciência contigo mesmo. Em termos de que o sofrimento, uma mãe costuma dizer muitas vezes, o sofrimento cansa muito, porque tu tá com aquilo o tempo todo,
né? Então, ter paciência consigo, com aqueles momentos difíceis, com aquela ideia de que aquilo nunca vai passar, vai atenuar, é o que dizem, né? Principalmente se tu fizeres esforços, movimentos, né? E olhar para a vida, que a vida não termina com a morte de alguém. Tem um autor que diz o seguinte: a pior tragédia não é a morte, é quando nós morremos em vida, né? Um luto que é contínuo e que a pessoa não se abre de novo para o mundo, não vê as coisas boas que tem no mundo, não aceita mais ir. A minha irmã tá festejando aniversário. Eu não vou no aniversário porque meu filho morreu. Como assim? A tua irmã também morreu? Né? Por que tu não pode ir lá? No começo é difícil. No começo ele se retrai, a gente compreende, a gente reconhece, né, que é assim, mas aos poucos tem que retomar a vida, né? Nisso que nós estivemos falando assim, no movimento, né? E as pessoas acabam, à medida que vai andando, acabam fazendo isso, de retomando a vida. Nós falamos, tu falaste antes um pouquinho do Clóvis, que tinha apresentado, né, algo que é muito significativo. Ele disse, inclusive foi no grupo, ele repetiu algo que eu já disse outras vezes, e que ele disse assim: quando eu fui no grupo e eu olhei aquelas pessoas falando, algumas mais antigas, algumas dizendo como é que elas estavam lidando com o luto, que elas já tinham passado umas fases e coisa. Ele disse: puxa, se essas pessoas conseguiram, por que eu não vou conseguir? Apesar de que eu não estou acreditando, mas eu vou conseguir também, né? Então, um grupo é sempre muito positivo, porque a pessoa vê outras pessoas que lidaram com a dor e saíram. Então, às vezes, não é que todas as pessoas precisam, porque a gente também diz, luto não é uma doença, né? Mas às vezes as pessoas ficam tão abaladas que elas precisam de ajuda. Não precisa ser necessariamente um terapeuta, né? Pode ser um amigo, pode ser, se a pessoa é religiosa, de repente um sacerdote, um rabino, um pastor, né? Pode ser amigos que tenha que possa falar, né? E eventualmente sim, se está muito difícil, um terapeuta, né, para poder ajudar, e às vezes medicação até. As pessoas têm, às vezes, uma resistência grande em termos de medicação. Nós sempre dizemos, medicação a gente toma quando é necessário, mas não quer dizer que porque eu estou de luto eu preciso tomar medicação. Não. Às vezes as pessoas estão em tal estado que não conseguem dormir, não conseguem comer, estão chorando o dia inteiro, estão se desesperando, às vezes até surgem pensamentos muito negativos. Então, uma medicação ajuda a depois poder trabalhar melhores as situações, né? E eu gostaria de completar com algo desse autor que eu citei, o Viktor Frankl, né? Que o primeiro livro que ele publicou, não o primeiro livro que ele tinha escrito, que ele perdeu no campo de concentração, e foi o segundo que ele publicou, o primeiro livro que ele publicou, que é um best-seller há mais de, deixa eu ver, foi publicado em 46, quer dizer, há muito mais de 50 anos, esse livro é um best-seller internacional, né? Hoje em dia, o título é Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, em que ele fala da teoria e fala muito de lidar com o sofrimento, né? Mas o título original eu acho muito interessante e tem muito a ver com a pergunta que tu fizeste. O título original em alemão era Apesar de Tudo, Dizer Sim à Vida. E o trabalho é exatamente que a pessoa consiga voltar a dizer sim à vida, apesar desse sofrimento muito grande que eu tive, né? Porque a vida tem muitas adversidades e nós temos que aprender a lidar com ela sem nos tornar amargos e sem achar que a vida não tem mais valor. Porque a vida, nós sempre dizemos, a vida é um imenso presente que a gente tem. Não é porque aconteceu uma coisa muito triste que eu vou deixar a minha vida se esvair, né? Então, eu acho que o que nós temos que fazer é acreditar nisso, né? Que sim, a vida sempre tem valor, sempre tem possibilidades de sentido, mas não é gratuito, a gente não recebe assim, a gente tem que se esforçar. Como tudo na vida a gente tem que fazer, né? Ou seja, voltar a aproveitar da vida.
É isso. Muito bom. Muito obrigada, Paulo, pela presença, pela conversa, pelas trocas. Queria comentar com quem está nos ouvindo e vou ler para não esquecer de nenhuma informação, que a Fundação tem os grupos de apoio que acontecem tanto em Porto Alegre, no Tecnopuc, quanto online. Então, a gente tem nas terças-feiras o encontro presencial no Tecnopuc, que vocês podem encontrar o Paulo e o psicólogo Malone. E nas quartas a gente tem o grupo online, que é realizado pela psicóloga Regina e pelo Paulo. Então, quem quiser saber mais, pode nos enviar mensagem pelo Instagram, @VidaUrgente, que a gente repassa para nossa assistente social. Queria te agradecer pela companhia aqui no Entre Tempos, que é a série da rede Sistemas Seguros, e contar que a gente volta logo mais com novos episódios. Obrigada!